E aí, pessoal, boa noite. Eu vou abrir os trabalhos aqui comentando a prova de segunda fase da UFPR. Sei que poucos, né, fizeram a prova de geografia, porque a segunda fase em geografia é somente os candidatos para o curso de geografia nesse ano. Mas olha só, uma prova boa, bem elaborada, respeitosa, valorizou aí o estudo realmente de quem teve uma preocupação aí com a sua preparação. Eu saliento que o seguinte, a prova da segunda fase da UFR em Geografia, ela continua com um aspecto de temas que são recorrentes, como escala, indústria, aspectos de fronteira e formação de estados, que já apareceram em outras provas, então isso tem um caráter assim bem sedimentado nessa prova. Mas então, olha só, rapidinho, a primeira questão. Mafra, tem como jogar essa prova aí de geografia? Você já tem ela aí na tela? Só joga aí, porque daí o pessoal prega o olho e eu faço um comentáriozinho. Prova de geografia. Tá lá na tela? Então, olha só, gente, a questão 1 mostra aí, inclusive destacando o município paranense de Cornélio Procópio, em diferentes escalas. E é isso o aspecto geográfico que deveria ser identificado, né, pelo candidato, de que a informação geográfica está em diferentes escalas e quanto maior a escala, né, melhor a qualidade da informação. E aí ainda podia se destacar aí a presença, né, de curvas de GIF, informações topográficas e tal. Mas a questão em si era sobre escala. Questão 2, meu amigo Mafra, sobre fronteira. Né? A questão ela pedia que o candidato tivesse a noção de fronteira, né, limite de território. Fronteira também pode ser entendido como uma área de expansão de uma certa atividade. Nós falamos muito. Pode descer, Mafra, pode descer na 2. Tem um delay, tá, desculpe. É que eu estava vendo uma coisa aqui, vocês estão vendo outra. Mas olha só. Então, o candidato tinha que apresentar esse conceito de fronteira, né, e os problemas que existem na fronteira seca do Brasil. No interior nós temos problemas variados, né, narcotráfico, contrabando, biopirataria, né, agressão às comunidades ali dessa região. Enfim, era isso. Tem até guardado, né, com a situação nossa em relação à Venezuela, em relação ao Paraguai, o Paraná tem uma questão muito séria isso, né? Boa questão. Questão 3. Essa foi a questão moderninha, né? Porque ela falava sobre meteorologia e pedia que o candidato ele tivesse noção da meteorologia tradicional, que via o clima como uma repetição, né, fechadinha, né, onde as coisas aconteciam de forma sequenciada, sem mudanças. E hoje nós temos uma ideia de uma climatologia dinâmica, né, nós sabemos que naturalmente existe uma série, né, de acontecimentos. Os meus amigos da história estão aqui molestando. Então, o que acontece? Hoje nós temos um entendimento, uma compreensão muito maior, né, do clima e dos impactos, né, das atividades climáticas, mudanças feitas pelo homem aí no dia a dia. Questão 4 sobre indústria, falava sobre fatores de localização. Então, aquela história, né, as indústrias procuram benefícios, condições que favoreçam a sua produção. Mão de obra, matéria-prima, energia. Nos últimos tempos, a situação de comunicação, transporte, acesso a mercados tem sido determinante. E é isso, né? A questão de trabalhar essa ideia. Então, estou terminando aí, meus amigos da história. Questão 5 falava sobre refugiados, mas o texto ele também abordava a ideia assim, né, que as pessoas elas são deslocadas por algumas situações. Há algum tempo nós dizíamos que era considerado deslocado a pessoa que se movimentava dentro do próprio país, por uma questão de refugiado, ela ia para outro, né, país. Esse conceito tem mudado um pouco, então as pessoas enfrentam problemas, elas são deslocadas, migrações forçadas, e elas precisam ser abrigadas em outros lugares. Refugiados. Muito bem. Questão 6. Falava sobre a questão de planejamento familiar e o comprometimento, né, que uma população pode ter por esse planejamento, porque se o número de nascimentos for inferior a 2,1, é abaixo daquela famosa taxa de reposição. Eu estou na questão 6, tá, Mafra? E aí o que acontece? A população passa então a não ter a reposição, ela diminui. Então ela pede o impacto do planejamento num país como o Brasil, né, que ainda populações pobres, tem muitos filhos e tal, e um país como a Dinamarca, que
deve estimular, né, nascimento, as pessoas usam muito métodos até artificiais aí de reprodução. E depois, né, pedia de aspectos negativos, daí é o caso da China, né, que foi citado, que a população começou a correr risco de forte envelhecimento, não reposição, eventual desequilíbrio sexual, era isso. E a última questão, questão 7, ela trabalhava a história dos desastres naturais. E aí ela dizia assim que o Brasil está livre de terremotos e vulcões. Como o próprio texto falava, nós estamos livres de grandes terremotos e não temos vulcões, claro, ativos agora. Então o candidato deveria contextualizar isso, né, que nós não estamos livres, nós não temos atividades, né, de grande monta, de grande vulto. E depois pedia para conceituar escorregamento e inundações. Bom, os escorregamentos, os avanços de encosta, né, naturalmente, principalmente a Serra do Mar, em função do relevo acidentado, ela pode ter desmoronamentos. Mas o desmatamento, a ocupação irregular favorece isso. E os alagamentos, né, em função também da ocupação irregular de margens de rio, de várzeas, de fundos de vale, quando chove, o rio transborda, ocupa o seu leito maior, então ocupado irregularmente, e teremos então os alagamentos. Mas é isso. Ó, gente, quem fez a prova de geografia e em especial aí assistiu o nosso vídeo de aulas, foi muito bem assistido, foi muito bem, teve sucesso e muito bem. É isso. Quero só esclarecer aqui que eu estou só hoje aqui na bancada, porque o professor Monteiro tem aula em Joinville amanhã, então ele ficou lá, o professor Eduardo também tem aula amanhã no colégio, ele ficou lá nas suas atividades, mas trocamos uma ideia e eu apenas complementei aqui um apresentador. Beleza, meus amigos? Então é isso aí, deixo vocês agora com a equipe de História e Filosofia, isso? História e Sociologia. Quero fazer um registro que eu ficarei ali importunando a isso. Cumprimentação. Então, valeu. Bom trabalho aí. Valeu, bom trabalho. É isso aí. Beleza? Tudo bem? Todos quadrados? Todo mundo mais quadrado? Mais um pouco para a direita. Você precisa ir um pouco para a direita. Senti algo de sarcástico nesse comentário. Tem que ser mais da posição. Tinha que levar mais para trás. O Rogério deixando para trás, deve assim falar. Isso, professor, um pouquinho mais para cá. Isso. E aí fecha. Aí coube. Coube. Ok? Ok, tá marcando. Ok, professor Marcelinho, pode iniciar, por favor. Pessoal, a prova de história, eu acho que foi uma prova muito boa, o professor Daniel e o professor Rogério gostaram bastante, né? Uma prova que cobrou uma primeira questão sobre Roma, o professor Rogério vai comentar a questão sobre Roma, também cobrou sobre Idade Média, de uma forma bastante lateral, né? Mas cobrou. E, conforme o professor Daniel tem falado todos os anos, na segunda fase cobra-se mais história do Brasil, né, professor Daniel? É verdade. E questões, pelo que vocês estavam me dizendo, pelo que eu vi, que o Rogério também concordou, questões ótimas. Né? Excelente. E de história moderna, caiu uma questão moderna e contemporânea sobre Marx. A propósito, né? Caiu em História, Marx, Manifesto Comunista, e caiu em Sociologia, né, Rogério? Exatamente. Talvez, Duas das 7 questões de sociologia, embora tenhamos um grupo pequeno de alunos, né, apenas para o curso de Ciências Sociais, mas como o professor Mocelin levanta aqui uma coincidência, né, de a obra Manifesto Comunista ter sido abordada nas duas provas. E, pelo menos a questão de história, que está subdividida em A, B e C, com perguntas bem pertinentes. Eu acho que quiseram cobrar bem o Manifesto Comunista, que talvez, né, não seja próprio no próximo ano, sei lá, mas cobraram com ênfase. Né? E caiu uma questão sobre o apartheid, né, sobre o fim do apartheid na África do Sul, qual um fator externo que contribuiu para o fim do apartheid, que foi a Guerra Fria, né? E o fator interno, que foram as lutas das próprias populações nativas, os Zulus, os Xhosas, os Ndebelés, com lideranças
Nelson Mandela, apesar de estar preso de uma liderança expressiva, e pessoas que estavam fora, como o Desmond Tutu, o arcebispo que foi agraciado com o prêmio Nobel da Paz em 1984. E, claro, as lutas também no cenário internacional, na ONU, em vários países, rompendo as relações diplomáticas com a África do Sul e isolando a África do Sul em termos diplomáticos. Sou Daniel? Bom, então, rapidamente, a parte de Brasil, realmente a gente fica muito animado, não só porque a prova correspondeu em número, né, foram 4 questões de Brasil, mas também em termos de conteúdo. Né, os temas clássicos voltaram, né, a Federal parou de fazer perguntas de nota de rodapé, resolveu perguntar aquilo que um aluno de ensino médio deve saber, e os temas bem divididos, né, uma questão sobre a vinda da família real, tema clássico, inclusive também dividido em letra A e B, a Federal voltou a esse procedimento, né, porque, como a gente explicou, a questão da importância do quadro de resposta, ela precisava ter conteúdo para poder depois distribuir os pontos. Então, a primeira questão sobre as razões da vinda, das consequências da vinda, e ainda a particularidade do Museu Nacional, né, que pegou fogo, aquela coisa toda, e uma pergunta mais genérica, o Museu Nacional aparece ali como exemplo, de lugar de memória, né? Quer dizer, tanto social quanto científico. O próprio Museu Nacional, como a gente falou na sala, podia ser um bom exemplo. É um imóvel que foi doado a Dom João por um traficante de escravos e um local onde nasceu Dom Pedro II, onde morou Dom Pedro I. Então, um local de memória nesse sentido, que preserva esse passado, né, enfim, dos brasileiros, né, de uma maneira geral. A outra questão sobre bandeiras, também uma questão que a gente resolveu, inclusive, nas nossas revisões, né, sobre as atividades, ciclo de caça ao índio, ouro de aluvião, monções, sertanismo de contrato, e a questão do mito, né, de que os bandeirantes são simbolicamente vendidos como europeus, muito bem vestidos, de botas até o joelho, e, na verdade, né, eram os mamelucos, andavam de pé descalço, né, muito violentos, né. Então, essa discussão muito bacana, tá aí, a Federal colocou. Processo de migração, né? Inclusive, eu me lembro de ter discutido com vocês a questão por que o Sudeste é a região mais rica do Brasil, porque historicamente ela vai acumular 2 grandes atividades econômicas, café e indústria, e o processo de desenvolvimento urbano sem distribuição de terra no campo provoca a migração. Lembra a questão que a gente respondeu nas últimas aulas do Getúlio Vargas, já chamando a atenção disso em 41. E a questão 7, a questão também que a gente esperava, a Comissão da Verdade, a anistia, questão que a gente resolveu, aliás, muito parecido na nossa revisão, né, a anistia, que foi uma anistia parcial, em 79, a Comissão da Verdade não teve nenhum poder de mudança nisso, em absoluto, buscou apenas apurar os crimes praticados pelo Estado, muito criticado, polêmica, discussão. E a letra B da questão 7 foi o nosso processo de abertura, que foi lento e gradual, processo de distensão. Podia lembrar aqui que, a despeito da abertura, ainda ocorreram vários choques, como é o caso da morte do Vladimir Herzog. Enfim, uma prova que abrangeu bastante conteúdo, temas bem clássicos, e eu estou muito, muito feliz porque o bom aluno, aquele que se sacrificou, acompanhou todas as aulas, certamente também deve estar bem satisfeito com esse resultado. Né, Rogério? Terminar, por favor. Sim, comentando mais a respeito das questões aqui de História A, como é tradição na Universidade Federal do Paraná, a gente tem aqui a abordagem sempre de uma questão de antiguidade clássica, uma outra de Idade Média, quer dizer, uma boa distribuição na abordagem do conteúdo, né, Marcelinho? E interessante essa questão que foi elaborada sobre o Manifesto Comunista, que ela conseguiu abranger uma cronologia muito ampla, né? Quer dizer, ela elabora uma questão de um texto produzido no século XIX, mas questiona, né, o papel dos comerciantes, dos artesãos, dos burgueses ali na Baixa Idade Média Europeia. Em seguida, faz uma relação com a Revolução Francesa e avança para o século XIX, então abrangendo ali a Idade Média, a Idade Moderna, uma questão muito interessante. E a respeito, né, da esperada questão sobre a Antiguidade Clássica, uma interessante questão elaborada sobre a legislação romana produzida durante o período republicano, concedendo direitos sociais, né, e cidadania à plebe. Então, uma questão interessante aí para os futuros
candidatos aí ao curso de História, ao curso de Direito, certamente gostaram da questão. Então, em geral, uma prova bem elaborada, uma prova que abrangeu um conteúdo amplo e que nos deixa satisfeitos. Aí, certamente os alunos também se sentiram bem preparados para realizá-lo. Vou falar bem rapidinho aqui da prova de filosofia para o pessoal de direito e de filosofia, né? E psicologia também. Também, né? Cheio de alegria hoje. A prova de história foi muito boa, a prova de filosofia foi muito boa. Caíram as questões que a gente esperava, a distribuição como a gente queria, né? Apesar de a gente ter tomado cuidado de trabalhar com os estruturantes, caíram as obras, que bom, né? Nos dedicamos às obras. Foucault, né, caiu exatamente o que se imaginava, as questões mais básicas, como a gente havia comentado, valeu a pena a gente apostar nisso, né? E, enfim, foram duas questões sobre o Platão, né? Duas de Kant, duas de Foucault, e uma questão relacionando, como também a gente imaginava, que é uma prova. Fico muito feliz, porque a federal tem que ser assim mesmo, ela tem que cobrar aquilo que pede, e ela cobrou o que pediu, né? Com a distribuição certa, com as perguntas bem esperadas, né? O conceito de corpos dóceis, por exemplo, em Foucault, o conceito de microfísica do poder, as instituições, né, disciplinadoras, a pergunta sensacional, né, relacionando Kant ou Foucault e Sócrates, né? Sócrates era um esclarecido, era um disciplinado, né? Evidentemente era um esclarecido, né? Porque reconhece o estado de ignorância e ele busca de maneira muito esforço, né, a sua própria autonomia da razão, né? Então, enfim, um comentário bem rápido, bem feliz. Acho que todo mundo que estudou deve estar aí satisfeito. O Edu vai comentar um pouquinho as questões do Platão e do Kant. Aproveitando o gancho com essa questão do Foucault, com o Kant, com o Sócrates, a própria prova trazia ali elementos na questão do Platão que permitiria o aluno chegar ao entendimento de que Sócrates é um homem esclarecido. Ele já abre mostrando, por exemplo, na questão de número 1 lá, em que consiste essa tarefa de Sócrates. E o Sócrates mesmo revela, né, que o papel dele é de melhorar, né, de maneira mais possível a alma do indivíduo, por meio do próprio processo dele, da dialética, né, incitando a provocação filosófica, o questionamento, a reflexão. E a questão também traz se ele abandonaria essa posição dele de um homem questionador, que produziria efeitos no sentido de que poderia levar o jovem à corrupção, e ele evidencia, né, que se pede até mesmo o próprio ser, óbvio que não. Ou seja, ele não abandonaria isso, e a federal ainda pede para que o aluno basicamente faça um processo de transcrição desse excerto, onde apresentaria esse momento em que ele, de fato, admite que não abandonará essa função, mesmo que isso lhe custasse, né, a morrer muitas e inúmeras vezes. Logo no final do excerto está lá essa passagem para o aluno. E a segunda questão que refere-se ao Sócrates também foi aquilo que nós articulamos em sala, na leitura do texto, né, em todas as aulas, sempre buscando o ponto-chave, que se trata de um tribunal onde o Sócrates fará a sua defesa e que se tem apresentado agora de maneira mais formal essa defesa, que seria sobre o fato de que Sócrates corrompe o jovem, que ele incitaria novos deuses e negaria os deuses oficiais do Estado. E isso permitiria o aluno resgatar a sua memória lá das aulas, né, para responder à questão de número 2, em que pede qual é a acusação que se tem, né, naquele excerto. E a acusação que recai sobre Sócrates é justamente o fato de ele acreditar em demônios, e isso implicaria, então, de que ele contrariaria os deuses oficiais do Estado. E a questão ainda permite mais uma participação do aluno, no sentido de buscar compreender qual é o sentido dessa acusação do ponto de vista, ou no sentido da interpretação que ele coloca lá como ponto-chave uma adivinha. O que seria isso? Seria uma espécie de uma pegadinha, né, em que Meleto coloca Sócrates, né, e vale lembrar a passagem que o Sócrates diz que houve um tempo, e ele relata isso, essa memória, né, de que ele ouvia a voz e não sabia se isso era algo de divino ou de demoníaco. E justamente desse momento, dessa passagem, é que faz com que o próprio Meleto fosse disseminar entre
as crianças, aqueles que eram mais suscetíveis a serem influenciados, né, a produzir essa calúnia e essa difamação. Então o aluno poderia produzir algo nesse sentido. E depois tivemos duas questões sobre o Kant. De novo aqui parabenizar a Federal, né, pela elaboração da prova de filosofia, como no ano passado também foi uma excelente prova, preocupado com o aluno que é aquele que vai ler o texto, vai fazer os apontamentos, vai assistir uma aula, vai buscar orientação, não é? Mas estrito ao texto, do modo como um aluno do ensino médio poderia, mesmo sabendo que a filosofia tem uma linguagem muito peculiar, né, e também não há um ambiente cultural ainda consolidado, né, no nosso cenário da educação, mas permitiria um aluno de ensino médio que, de posse de um texto e com um professor ali orientando, ele resolveria, porque são questões chaves do texto, ou aquilo que a gente chama de conceitos. Então, Kant pede, por exemplo, a diferença entre a minoridade e o esclarecimento. São conceitos principais da obra. E o aluno também teria que ficar atento para poder verificar o sentido em que poderia ser considerado, né, esse homem culpado por não atingir o esclarecimento que o próprio Husserl trazia, né? E a questão de número 4, ele pedia para o aluno construir uma argumentação. Em que sentido essa argumentação? Também proporcionava lá o Husserl que trazia o seguinte: os homens não poderiam agir segundo o próprio entendimento, né, quando se trata de cumprir as leis. Ou seja, essa afirmação colocaria em contradição a defesa do filósofo de um uso autônomo do seu entendimento. De que modo o homem que seria capaz de compor suas próprias leis, no sentido de admitir a liberdade de pensamento, né? O exercício reflexivo. O sujeito que é capaz de constituir suas próprias leis, elaborar, né, produzir pelo seu próprio entendimento, ele não se torna escravo das suas leis, mas sim livre, né? Porque entende nas leis a necessidade para que ela possa servir como uma espécie de um parâmetro, de um norte, de um referencial, como também a ideia de um tutor, em que tem como a função de conduzir, né, de produzir a conduta, e que poderia, aos poucos, ir conferindo essa liberdade. A lei, embora ela tenha uma exigência de caráter moral, como um imperativo categórico do que devo fazer, mas ela, ao mesmo tempo, tem a possibilidade da libertação do homem, porque é fruto da sua capacidade intelectual, no sentido de que ele, enquanto um autônomo, não fica na dependência de outrem, né, que iria impor sobre ele um modo de como se deve conduzir. Do mais, a prova muito inteligente, bem organizada. Penso que o aluno, com um pouquinho de cuidado para separar exatamente aquilo que se pede dos comandos, executaria com toda tranquilidade. E parabenizar os nossos alunos, né, que certamente se prepararam, se dedicaram com muito afinco. A gente acompanhou aí na reta final, né, muitos alunos lendo o texto, relendo, e tiveram uma oportunidade, né, de poder entrar em contato com uma disciplina tão fabulosa como a nossa aí. Certo? É isso. Ok, boa noite, pessoal. Um grande abraço. Agora, vem aí a equipe de biologia. Equipe de peso. Grandes mestres de biologia. Pessoal, biologia agora. E lembrando que amanhã estará disponível para vocês os gabaritos todos. É só acessar, entende? Entre no site do Positivo, que estará disponível para vocês, para que vocês façam amanhã as comparações e as correções, tá ok? Questão número 1 da prova de biologia dizia o seguinte: que uma droga, um medicamento, um fármaco chamado linezolida era um inibidor para o tratamento de infecções de graves patógenos gram-positivos. Ele exerce sua atividade ligando-se à porção ribosomal 50S da bactéria, impedindo a ligação do RNA transportador ao complexo RNA mensageiro mais ribossomo, que evita a multiplicação bacteriana e a progressão da doença. Então, essa linezolida, ela simplesmente bloqueia o trabalho da tradução do código genético, o trabalho do ribossomo. Com isso não ocorre a síntese proteica, ou seja, não há produção de proteínas nem enzimas. Sem proteínas e enzimas não há metabolismo bacteriano, a bactéria não consegue se reproduzir. Com isso, o sistema imunológico consegue combater a bactéria, caso isso seja no humano, beleza? Embaixo falava sobre funções de RNA mensageiro e
função do RNA transportador? O RNA mensageiro é quem tem os códons que codifica, ou seja, que identifica cada aminoácido na síntese proteica, tá? Já o RNA transportador, ele tem os anticódons, ele se pareia com o códon, e o RNA transportador, ele traz os aminoácidos do hialoplasma para que eles sejam montados em série durante a síntese proteica. Então, é ele que traz para o complexo RNA mensageiro e o ribossoma, ele traz os aminoácidos durante a síntese proteica, tá? Ele é um transportador de aminoácidos. A questão número 2 falava sobre vírus da AIDS, tá? E falava também de um medicamento chamado nevirapina, que é um inibidor da transcriptase reversa. Esse medicamento não deixa a transcriptase funcionar. E aí o que acontece? O vírus não consegue se reproduzir. Bom, só que o texto também dizia que havia uma pequena quantidade de vírus que tinha uma mutação e essa enzima não surtia efeito sobre os vírus. Bom, o que vai acontecer com o tempo? O que vai acontecer com o tempo é que esses vírus que têm a mutação, eles não se ligam ao medicamento, não são inibidos pelo medicamento, e aí eles conseguem se reproduzir. Com o tempo, a carga viral tende a aumentar, tá? Voltando a índices quase iguais aos normais no início. Então, o medicamento só se ligava ao vírus que não tinha mutação. Os vírus que já tinham essa mutação não eram inibidos. E lembre-se, a mutação surge ao acaso. Não foi o medicamento que induziu o vírus a sofrer mutação, tá ok? E ele vai falar sobre isso agora na letra B, ó. Porque ao longo das gerações podem ser restabelecidos os níveis virais presentes antes da administração e explique se o surgimento dessas mutações é dependente ou independente da presença do medicamento. Então, não é um medicamento que induz a mutação já existia antes do medicamento. E como o medicamento não atua sobre os vírus mutantes vão se reproduzir com o tempo, tá? Beleza? O Diego agora vai falar sobre genética. Vamos lá então, pessoal, a gente vai falar sobre a questão de número 6, que mistura um pouquinho, né, Pedrão, da biologia A, junto com a biologia E com genética. Então, olha só, uma célula diploide, 2N, está na prófase da mitose. Então, já passou pela fase S em que há replicação no material genético, certo? Isso permite a gente concluir que existem 46 cromossomos, só que 46 cromossomos na forma duplicada. Esses 46 cromossomos na forma duplicada vão totalizar 92 cromátides, porque existem as cromátides irmãs, beleza? E cada cromátide é formada por uma molécula de DNA. Cada molécula de DNA é formada por 2 cadeias polinucleotídicas. Ou então, como ele fala ali, né, Pedrão? 2 fitas. Uma dupla certo? fita, isso mesmo. Exatamente. Então, assim vamos totalizar ali na letra A 184 fitas, ou então cadeias polinucleotídicas, certo? Para 46 cromossomos duplicados, que são 92 cromáticas. Na letra B, ele fala sobre uma célula que entra em meiose. Ao final são formadas, então, para cada célula que entrou em meiose, 4 células filhas haploides. Então, agora os cromossomos não estão mais aos pares, né, Pedrão? Agora a gente tem 23 cromossomos, que é o número haploide, na forma simples. Então, não existem as cromátides irmãs. Para cada cromossomo, então, existe uma molécula de DNA, uma dupla fita, certo? Totalizando 46 fitas, ou então 46 cadeias polinucleotídicas. Isso, e lembrando sempre que, ó, já tinha caído isso na primeira fase, lembra? Já tinha caído isso na primeira fase. Então, lembrar que na fase 1, na primeira divisão, separaram-se os homólogos, e na fase 2, separaram-se as cromátides irmãs. Por isso que foram perdidos só 23 cromossomos, cada um com uma única cromática. Tá ok? E a letra C, que fala aí sobre um homem que tem um genótipo azão, azinho, bezão, bezinho, né, Pedrão? Ele é um dihíbrido, um duplo heterozigoto. Essa célula, ao fazer meiose, ela dá origem, cada célula que entra em meiose, a 4 células filhas, com os genótipos, que ele pergunta, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho, todos na mesma proporção, porque o gene A e o gene B estão em cromossomos homólogos diferentes, não no mesmo par, certo? Então a segregação é independente, a segunda lei de Mendel, certo? Todos na mesma proporção, na proporção de 1/4. Certo, Pedrão? Agora, vamos passar para a questão de número 3. Vamos lá, então, Gaúcho, número 3. Então, pessoal,
Estamos no ar aí. Então, questão 3 ali, aquela questão que tratava sobre acoponia, né? Na verdade, eles mostravam ali a análise do nosso famoso ciclo do nitrogênio. Então, na verdade, o esquema para resolver aquela questão era fazer o esqueminha do ciclo no rascunho, né? O nitrogênio vira amônia, a amônia vira nitrito, o nitrito vira nitrato. Essa etapa é a nitrificação. Então, os peixes, eles quando excretam, né? O professor Wellington ensina isso para vocês, que os peixes de água doce excretam amônia, o NH3. Então, a amônia vai ser convertida em nitrito, o nitrito vai ser convertido em nitrato, o nitrato é facilmente absorvível pelos vegetais. E no item B, eles perguntavam sobre compostos nitrogenados que as plantas vão fazer a partir desse nitrato inorgânico que absorvem. Um que tenha ligado à hereditariedade e outro que esteja ligado à questão proteica. Ora, com compostos nitrogenados, a planta fabrica bases nitrogenadas. Com as bases nitrogenadas, ela forma o DNA, que é um elemento de hereditariedade. E também com o nitrato, a partir do nitrogênio do nitrato, ela forma aminoácido, que é a subunidade do polímero, que é a proteína, né? Então era uma questão, na verdade, bem bacana aí para nós que trabalhamos bastante com esse assunto. E o item C ainda falava aí a questão da fotossíntese, né? Que o professor Lica já tinha trabalhado bastante com vocês aqui, eles repetiram a ideia, era uma questão bem fácil. Na sequência, na questão 4, uma questão de ecologia, né? Uma questão, na verdade, também bastante fácil, perto da dificuldade que a gente trabalhou com vocês, mas com certeza ali vocês deram muito bem, porque eles colocavam duas cadeias e perguntavam o que aconteceria com a extinção do consumidor primário da primeira. Ora, o consumidor primário é o herbívoro. Se ele se extingue, obviamente as plantas vão ter a sua população aumentada e os carnívoros que dependem deles todos vão entrar em extinção, vão ter a sua população diminuída. E a segunda cadeia, eles falavam que o consumidor secundário, o consumidor terciário, teria uma explosão demográfica dele. Ora, se aumentar o número do terciário, por tabela diminui o número do secundário. Diminuindo o número do secundário, vai aumentar o primário. Aumentando o primário, diminui as plantas. Ou seja, sempre que se mexe na natureza, algum impacto vai ter. Então, esse teste, de uma certa forma, trabalhava o conceito fundamental de cadeia alimentar e seus efeitos. Agora, à noite, nós vamos redigir melhor uma resposta, um modelo de resposta, e amanhã no site vocês já vão poder conferir bem legal. Tá bom, gurizada? Um abração aí, até a próxima. O professor Wellington vai falar com vocês agora. Opa, agora eu ligo. Boa noite a todo mundo. Eu vou comentar com vocês rapidamente a questão de número 5. Tá? Vou só dar uma olhadinha, uma lidinha no enunciado. Responda as questões propostas considerando os seguintes grupos de plantas: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Veja, gente, a nossa primeira aula do ano, né? Quando vocês ainda não me conheciam, eu estava esperando lá na sala, com aquela curiosidade se entrar a professora Lica ou o professor Lica, né, que alguns me falaram que não sabiam se era uma professora com esse nome, um professor. Né, nessa primeira aula... Mas é professor, né? Com certeza, mas nossa senhora. Até hoje. Bom! Barbaridade, tchê! Agora... Não deixa eu sair. Bom, aí é o seguinte, eu apresentei para vocês, né, esses 4 grandes grupos do reino planta, né? As briófitas, as pteridófitas, gimo e anjo. E nós passamos todos os conceitos a respeito delas, né? Aqueles conceitos de quem tem flor, quem tem fruto, quem tem semente, quem é avascular. Depois nós tivemos as aulas de tecidos de condução, explicamos o que é o tecido de condução e tudo mais, né? E para o final, mais para o final do ano, nas 4 últimas aulas, que eu falei para vocês, olha, deixa essas 4 últimas para o final, porque é muito claro que caia isso, né, em diversos vestibulares. Tá? É muito certo esses grandes grupos vegetais. Né? E nós fomos premiados aí, tanto na primeira fase como na segunda fase, com esses 4 grupos aí. E a questão, vocês têm que concordar comigo, não foi uma questão difícil, uma questão muito fácil. Né? Na letra A dizia lá, explique o que são plantas vasculares e avasculares.
e classifique cada um dos grupos em questão, né, o grupo acima, como vasculares ou avasculares. As plantas vasculares são aquelas que apresentam os tecidos de condução, os vasos condutores, o xilema e o floema, né, que conduzem a seiva bruta e a seiva elaborada. Quem são as plantas vasculares? Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E as plantas avasculares são aquelas que não têm esse sistema de condução, né? Elas não contam com esses tecidos, com os vasos condutores. E essas plantas seriam as briófitas. E depois eles dão a letra B, né? 3 exemplos de plantas: a araucária, o nosso pinheiro do Paraná, a samambaia e o ipê amarelo, que diz assim que são exemplos de quais grupos em questão, tá? E classifique essas plantas quanto à presença ou ausência de flores e semente, né? Presença ou ausência de flores e semente, que eles falaram aqui, tá? Então, a araucária, a gente sabe muito bem, o nosso pinheiro do Paraná é uma gimnosperma, são plantas que vão apresentar a semente, não vão apresentar flores, não vão apresentar frutos, certo? Portanto, elas têm sementes, são sementes nuas, como a gente sabe. A samambaia, falamos bastante, samambaia é uma pteridófita, né? E as pteridófitas, elas não têm flores, não têm fruto e também não têm semente. Então, respeitando aqui o que eles cobraram, não vão apresentar nem flores e nem semente. E o ipê amarelo, que tanto se fala aqui em Curitiba, a floração do ipê amarelo, né, nas nossas ruas, em determinada época, aparece sempre em reportagem, né, floresce em determinada época, os ipês estão floridos, tem flor, é angiosperma, né? As angiospermas contam, como eles cobraram aqui, com a presença de flores e sementes. E é lógico que essas sementes são protegidas ali pelo fruto, uma outra característica bem marcante das angiospermas. Espero que vocês tenham ido bem. Nós vamos agora com a questão de número 6, professor. 7? Questão 7 com o professor Wellington. Beleza aí, gente. A questão número 7 é uma questão de zoologia, obviamente, e muito tranquila para vocês, né? Vocês, durante o ano, trataram desse tema. Fala sobre as aves. As aves que apresentam estruturas especializadas ao voo. Então você sabe que as aves, elas têm 500 adaptações ao voo, né? 500. E entre elas, eles citam aqui os ossos pneumáticos. Então, em primeiro lugar, a maioria das aves tem ossos pneumáticos. Pneu quer dizer ar. São ossos cheios de ar. Para quê? Para ficarem mais leves, para reduzirem o peso das aves. E, obviamente, funcionam como adaptações ao voo. Então, com relação aos ossos pneumáticos, é isso. São ossos cheios de ar, nem por isso eles deixam de ser resistentes, eles são muito resistentes, mas pesam um pouco e, com isso, diminui o peso das aves. Tudo nas aves que elas puderam perder peso, elas perderam. E na letra B, aí já fala sobre os sacos aéreos. Por que eles são considerados também como adaptações ao voo? Bom, os sacos aéreos, eles partem dos brônquios. Na verdade, são 9 sacos aéreos, né? Então, tem 4 pares e mais um sozinho, e mais um ímpar. Esses sacos aéreos saem dos brônquios e vão para as vísceras, vão para o corpo do animal. Tanto na região posterior quanto anterior. Tá, e o que eles fazem? Eles não são permeáveis, eles não servem para a respiração em si. Isso é feito pelo pulmão, né, a respiração. Mas eles armazenam ar e com isso eles facilitam para as aves a retirada de ar no pulmão. Porque eles circulam ar dentro das aves. Tá, essa é uma primeira função, mas que você não vai pôr aí na questão. A segunda função, que também você não vai pôr na questão, é que os sacos aéreos, eles também... imagina, as aves quando voam, ela produz muito calor. E como que ela vai esfriar o corpo? Nós, mamíferos, esfriamos com glândulas sudoríparas, certo? Você fica suado e diminui a temperatura corporal. Mas as aves não têm isso. E o que vai, no caso, esfriar as aves é justamente esse ar circulando. Então ele refrigera também o corpo da ave. Mas não é esse o caso. A outra função, que seria a última, aí sim, os sacos aéreos, eles levam ar para o corpo delas, né? Levando para o corpo delas, a densidade delas diminui
só que também diminui o peso específico, e isso é outra adaptação ao voo. Portanto, então, tanto os dois casos, ossos pneumáticos, inclusive, esses mesmos sacos aéreos, são eles que levam ar para os sacos aéreos. Né? O ar dos ossos pneumáticos vem dos sacos aéreos. Tá? Então, é isso. Tá? Tanto os ossos pneumáticos quanto as bolsas de ar, né? Os sacos aéreos, armazenam ar para diminuir o peso e constitui isso uma redução do peso e adaptação ao voo. É isso, beleza, pessoal? É isso aí, Um abraço para todos aí. Espero que vocês tenham ido muito bem na prova, né? Que vocês tenham detonado aí as questões. Um abraço. Olha só, Adorei, a física vem vindo aí agora. Lembrando que amanhã já está disponível no site a correção, tá? Beleza? Tchau aí. Puxa mais uma cadeira aí. Saco escroto. Ah, não, só rápido. Que é papo. Que é papo. Pode ser? Pode ser? Escolhe embora. Tá bom, cara? 1h30, senhor. 1h30. Então lá, podemos começar? O jogo do teu time, Fábio. Tá 2-1, acabou ainda. Agora é hora de falar de coisa séria. Valendo? Valendo? Então, Bom, eu começo? você começa agora. Tá, então vamos direto aqui às questões da prova de física. Questão número 1, ela apresentava um gráfico que falava da energia cinética ao longo do tempo. E no item A pedia o trabalho total realizado sobre o objeto entre 2 instantes, 10 e 60. Bom, era só usar aquela equação que é conhecida como teorema da energia cinética. O trabalho da força resultante é a energia cinética final, menos a energia cinética inicial, ou direto já passar para a resposta, essa dava menos 2 joules. No item B, o módulo da velocidade do objeto no instante t igual a 45. Aí era só olhar lá para o gráfico, no instante 40 a energia cinética era 4, no instante 50 a energia cinética era 2, como a diminuição era linear, então dá para se inferir que no instante 45 a energia cinética valia 3 joules. Aí era só jogar na equação da energia cinética mv² sobre 2, substituir a massa e saía que a velocidade é 1 metro por segundo. Uma outra questão sobre a física, sobre a mecânica, era uma questão sobre estática, o equilíbrio do corpo extenso, que é a questão número 2. Falava então ali que tinha uma barra com peso desprezível, num dos lados, lado esquerdo ali, uma massa de 1 kg, do outro lado uma mola, e através da mola atuava uma força ali. Ele queria saber no primeiro caso quanto valia a deformação sofrida por essa mola. Era só fazer o equilíbrio da barra, somatória dos momentos no sentido horário, igual a somatória dos momentos no sentido anti-horário. Se pegasse o ponto A como referência, facilitava o cálculo, porque aí sumia do cálculo a força normal, que ainda é desconhecida. E aí, fazendo-se o equilíbrio e substituindo no lugar da força elástica K vezes X, chegava-se ao resultado de 0,1 metro. E no item B, ele queria saber o valor da força normal. Para que a barra fique em equilíbrio, a resultante das forças tem que ser igual a zero. Então, tudo que puxa para cima é igual, tudo que puxa para baixo. Normal igual aquela massinha cuja força exercida ali é de 10 newtons e mais a força elástica. E aí, substituindo os valores, chegava-se numa normal de 16 newtons. Então, vou fazer rapidinho um comentário sobre a minha parte. Eu acho que eles cobraram um assunto importante que é a energia, outro aqui também que é bastante tratado ao longo do ano, que é a parte de equilíbrio do corpo extenso. Eu só acho que, comparado ao nível que nós treinamos ao longo dessas semanas de preparação para a segunda fase, foram 2 questões muito simples. Certeza absoluta que os nossos alunos ali mataram com os pés nas costas. Porque tem aula com você. Obrigado. Física, tá? Então, bom. A questão de número 3 era uma questão também bem tranquila, o tema a dilatação térmica. Então, para resolver, a primeira coisa, o aluno teria que calcular o coeficiente de dilatação. E pelo gráfico, tem todos os dados para aplicar lá no ΔL, alfa, L0, Δθ, tirava o coeficiente de dilatação do material da barra. Em seguida,
o aluno poderia calcular a dilatação da barra de 3 metros, que era o objetivo final da questão, né? Calculava quanto ela se dilatou e, somando ao comprimento inicial, obtinha o comprimento final, que era o desejado, que dá 3,03 metros. É uma questão tranquila, mas que tinha aí um pouquinho de contas, mas nada muito sofisticado. Em seguida, oi? Tá vendo ali na câmera, você tá entre os 4 mais bonitos. Eu acho que eu sou o professor mais bonito de física dele. Tem troco, Marcelo. Bom, questão de número 5 foi uma questão também bem... Não, mas pior é que na biologia não tinha ninguém entre os 5 Biologia é feio. E tem que comer matemática também tem ninguém. A gente se ama, né? Dando esporro. Então, e o chefe lá, um cartãozinho, cartão vermelho, né? Mas tudo bem. Então, vamos lá, posso continuar? Então, a próxima questão, a questão de número 5, uma questão bem tranquila, é uma questão literal, então não haviam contas a serem feitas, né? Bastava simplesmente usar a segunda lei de Newton, F igual a m vezes A. Só que F igual a m vezes A não é uma força qualquer, é a força resultante. E no caso, normal e peso se anulavam, e a força F, que estava acelerando, né, puxando o corpo para a direita, recebia uma oposição da força de atrito. Então, a resultante seria o F menos o atrito, que é igual a massa vezes a aceleração. Aí, substituindo o atrito por μ vezes a normal por mg, né, a gente isolava lá o μ e chegava no F menos ma sobre mg. Alguma pergunta ali, ó? Então, perguntando, a Larissa Couto pergunta ali, ó, deixando a resposta como 10 elevado a menos 1, não afetaria em nada, né? Se ela estiver se referindo à minha questão, a questão 2, item A, que deu 0,1 metro, tudo bem, 0,1 ou 10 a menos 1, Larissa, não tem problema algum, tá bom? Perfeito. Estando correto o valor e a unidade, não importa a maneira como ela é apresentada, certamente vai ter nota integral, né? Bom, a próxima questão, eu vou passar a 4, pulei a 4. Pulei a 4 aqui, então desculpa aí, caneta 4. Vamos lá. A questão 4, uma questão relativamente simples no que se refere ao grau, né, de resolução dela. No início da leitura ali, ela até parece ter um perfil de uma questão literal, quando no final ele traz ali o valor, ele pede, determina a frequência da radiação de comprimento de onda lambda igual a 500 nanômetros. É natural que seja uma questão em que você aplica ali o N igual a C sobre V, e no V você coloca o lambda F, ou seja, dá a impressão até que foi um pouco repetitivo no que se refere à primeira fase, porque são duas fórmulas extremamente importantes, quando a gente bateu infinitas vezes em todas as aulas, só que tem um detalhe, se existe um ponto para o aluno se perder em relação a essa questão, a gente pode dizer que ele tenha talvez esquecido de colocar o prefixo nano, que é 10 a menos 9. Caso ele tenha esquecido isso, provavelmente vai ser uma questão, não vai ganhar a questão inteira, tá? Com uma chance de anular a questão inteira. Sendo que quando ele fala 500, você busca no gráfico o valor, bate, encontra ali o 3 como índice de refração, e é uma substituição de fórmula tranquila, né? Tanto que no final você encontra lá uma frequência de 2 vezes 10 elevado a 14 Hz. E assim, eu diria o seguinte, que essa, para um aluno de segunda fase, um aluno que foi para a segunda fase, que trabalha em alto nível, a questão vai ser dita no detalhe. Então, por exemplo, é claro que a maioria dos alunos vão acertar, para quem passou pelo nano e sabia o valor da velocidade da luz, 3/10/8, que é uma coisa simples também, vai ser definido no detalhe. Então, por exemplo, vai ser definido lá na letra, no capricho, na organização. São pontos que a gente bateu várias vezes, aí todos os professores bateram em relação à prova discursiva. Então, para você que seguiu isso daí, com certeza é uma questão que você transformou, como diz o Kobe, e escolhe para você, tá bom? Gente, é isso. A parte de física D tá vista aí. Vamos ver o que o Marcel traz pra gente aí. Posso rapidinho só responder uma pergunta para que não passe? Acho que daí o Cordeiro também responde. O Gabriel Andreassi, ele pergunta assim, por que não calcula o trabalho pela área do gráfico na questão 1?
Gabriel, existe realmente um tipo de gráfico em que você pode calcular o trabalho pela área. O gráfico de força em função do espaço. Aí naquele gráfico, a força na direção do deslocamento, você realmente, calculando a área, você obtém o trabalho. Nessa questão era um gráfico de energia em função do tempo. Um gráfico no qual a área não tem nenhum significado físico. Tá? Então, o trabalho pode ser calculado pela área, mas não nesse tipo de gráfico, e sim força e espaço. Tá? E tem mais uma pergunta para o Cordeiro, às 5 ali, Cordeiro. Ó, fica tranquilo, daqui um segundinho nós vamos postar no grupo a resolução, daí você já percebe, é só passar de um lado para outro, mas não vamos entrar aqui nos detalhezinhos aí do sinal. Fica tranquilo, Rafael, nós já vamos postar no grupo a resolução, tá bom? É só uma pergunta do Felipe ali perguntando, errou o valor do nano, coloquei 10 a menos 8, ganhar. Olha, eu acredito que não, tá? Eu acredito que não, porque isso é um erro básico. Se seguirem os critérios do ano passado, não dá certo, né? Bom, e agora o Marcel vai ter o privilégio de comentar uma questão que Obrigado. uma parte é minha, né? Tem uma parte que é sua, apesar do tema não coincidir com a sua personalidade, que é potência, mas enfim. Em compensação, tem aquecedor elétrico. Então tá bom. Então fala aí, Marcelo. Então é o seguinte, pessoal, essa questão, a equipe de física acha que possivelmente é a questão mais demoradinha da prova, que tinha alguns cálculos mais complicados aí, mas é uma questão muito bem bolada. Então ele deu ali 200 gramas de gelo, né? E esse gelo estava a 0 graus Celsius. Então você forneceu um certo calor a essa pedrinha de gelo, e essa pedra, que aconteceu, ela vai passar para o estado líquido, mas durante uma mudança de estado físico, a temperatura permanece constante. Desculpa que estou meio gripado aí, né? Então o que você usou ali, Euler? Que mole ou que macete? Que mole, né? Que mole. Cordeiro também? Beleza, ó, tá? Que é calor latente. Então, usando o calor latente lá, você achou que o calor é... Não, disso não gostou legal, tá? Que o calor é 67.200 joules lá. Esse é o calor latente lá. Só que ele forneceu, nesse exercício, 84 mil joules. Então, você usando daí, Carneiro, que é calor sensível, que mole ou que macete? Depende da hora. Que macete, tá? Então 84 mil menos 67.200, usando que macete, você achou a temperatura final da letra A, que deu 20 graus Celsius. Né? Então o que aconteceu? Você pegou 84 mil joules, descontou do que mole, do calor latente, e você chegou na temperatura lá. E a letra B, assunto que o Euler também dá muito em física A, e o Carneiro também no aula, que é a potência. Potência definido como, Euler? A variação de energia é a quantidade de energia que a máquina transforma numa certa unidade de tempo. Exatamente. Aqui no caso você usava calor sobre tempo, o calor 84 mil joules, dividido pela potência que é 2.100, e você achava o tempo 40 segundos lá. Como o Cordeiro falou, já vamos colocar todas as questões no nosso site. Nós vamos colocar nosso grupo do WhatsApp, né? Vamos colocar ao vivo. Ao vivo lá. Tá? E continuando aqui agora a minha questão, já que o Carneiro deu essa aqui para brincar aqui, a questão de eletricidade. O Cordeiro. O Cordeiro, desculpe. Tá? Essa questão da eletricidade. Nós vimos essa questão tanto nas aulas normais quanto na discursiva, né? Que é a equação do gerador. Então ele deu o gráfico do gerador e eu fiz ali exatamente como eu fiz em sala com vocês. Eu chamei o ponto A lá em cima, lembra? Eu falei ponto A de amor e o ponto B lá embaixo de ponto B, B de ponto B. Né? Usando a equação do gerador U igual a E menos RI, no ponto A lá em cima, você acha que a força eletromotriz é 20 volts. Eu falei que até podia fazer de cabeça. Se a pilha está desligada, não ocorre efeito Joule. Então, se não tem corrente, U e o E são iguais. No ponto B, que é a corrente de curto-circuito, e eu falei para vocês que aqui no positivo a gente não decora, a gente entende o que está ocorrendo, e a gente não usou a equação de curto-circuito, que é ICC igual a E sobre R. A gente continuou usando a equação do gerador, U igual a E menos RI. E chegando ali, a resistência interna deu 4 ohms ali. Daí a letra B, ele pegou esse gerador e ligou ele em série com um resistor de 6 ohms. E daí a gente usou a lei das malhas, né, segundo a lei de Kirchhoff, somatório de E igual a somatório de RI, e calculamos a corrente do circuito. E essa corrente deu 2 amperes. Usando da equação do gerador novamente, U igual a E menos RI, você acha que o gerador queria fornecer 20 volts, mas só fornece 12 volts. Sendo assim, usando uma regra de 3, 20 volts seria 100%,
né? Esse 12 volts está para X, esse X deu 60%. Você viu essa questão nas aulas normais e você viu na discursiva também. Eu tenho certeza que você foi muito bem nessa questão, assim como todas as questões aí. Como o Euler falou, o nosso material está bem pesado, material muito forte, e tenho certeza que Tem uma você pergunta foi ali que eu achei interessante, ó, do Guilherme Tiroli. Ele falou, tinha problema resolver o item A da questão 7 pela equação da reta da matemática, Sobre hipótese nenhuma. comparando com a equação gerador? Não, uma solução bacana. Bacana, com certeza. Os coeficientes angular e linear comparados ao R e ao E. Ficou legal. Com certeza, com toda certeza. Só antes de vocês, já vai estar no site amanhã. Aham. Assim, então, amanhã a resolução estará no site do Positivo. E agora, nesse momento, só para quem é do grupo da física, nós estamos postando aqui Ao vivo. ao vivo, né? Então já está aí no WhatsApp do pessoal que está no grupo aí da física, ok? Bom, eu acho que como comentário geral, eu acho que todos nós concordamos que a prova foi mais fácil do que a gente esperava e do que a gente gostaria. Eu acho que uma prova mais difícil teria valorizado mais o duro trabalho, né, que os nossos alunos realizaram conosco nessa fase de preparação. Mas, como sempre tem o lado positivo das coisas, certamente essa prova vai ser uma prova que nossos alunos vão tirar de letra. Né? Mais um comentário, e agora a equipe de matemática, é isso? Matemática, é isso, né? Valeu, pessoal. Abração. Todos eram 2 a 1. Terminou a coisa, né? Olha a cara do outro. Dessa vez. Vou ficar na ponta direita. Não vai mesmo. Vocês têm todos aí? Não. 1, 6, 4. Tá com vocês? Então vamos dar oi primeiro, né? E aí, pessoal? Já tá Tudo bom? Já tá valendo? Ainda não. Não adiantou nada. Não, tá valendo que aqui tem um delay, professor. Boa noite, pessoal. Tudo bom? E aí, moçada, beleza? Tudo bem? Podemos começar? Pode. Beleza. E aí, pessoal, estamos aí mais uma vez aí para uma cobertura aí. Certeza que vocês foram bem na prova. Fazendo alguns comentários gerais aí. Vamos lá, né? Primeira questão da nossa matéria, né? Matemática B, teoria de conjuntos. Certeza que vocês deram muito bem. Não se esqueceram, obviamente, de tirar a intersecção. Só fazer os 2 diagraminhas lá, você matava o teu exercício tranquilinho, né? Sentimos muito pela falta de análise combinatória e probabilidade na prova, né? Mas, no geral, achamos a prova bem legal, né? Luiz? Falando rapidinho da questão 2 ali, caiu numa equação do 2º grau. Acreditamos que foi muito simples a questão, o aluno deve ter tranquilidade para resolver. Nada demais. Boa. Questão bonita, simples. Questão número 3, quem que podia falar um pouquinho da questão 3? Presidente. Quem que está na 3? A questão 3 é uma questão que ele envolvia aqui algumas comissões de um vendedor. Acho que foi uma questão tranquila, só uma pequena imprecisão que acabou não prejudicando na resolução, que o valor 200 mil não estava incluído em nenhuma faixa, porque ele fala entre 80 e 200, ou seja, maior do que 80 e menor do que 200, e na próxima faixa ele fala acima de 200, ou seja, o valor 200 não estava incluído nem na segunda e nem na terceira faixa. Mas como não tinha nenhuma pergunta sobre esse valor, acabou não prejudicando você na sua solução. Perfeito. Presidente, Você comentar? por favor, assuma. Questão número 4. Questão número 4, na verdade é o seguinte, ela foi uma questão que fazia um bom tempo que não aparecia, de números complexos, particularmente trabalhando com não só a forma algébrica, como também a forma trigonométrica, que ele usou uma denominação que normalmente a gente não usa, que é a chamada denominação polar. Isso é uma denominação mais usada em universidade. Mas a forma polar significa a forma trigonométrica. Olha, de um modo geral, a gente posso comentar que essa questão de números complexos, que envolveu a forma do Moivre, não é uma questão complicada, uma bela questão. Tá? Uma questão que tinha tempo para resolver e dava para fazer bem essa questão. A questão número 5
Do que era a questão 5? 5 é de geometria. A de geometria com... Você quer comentar comigo? Eu posso comentar. Acho que vai aparecer aqui. Pode soltar 5 ali, Mafra? Pode, já vai projetar. 5 era de... misturava com geometria plana ali, né? Com Isso, geometria plana. A questão 5 é de geometria plana, uma questão que queremos crer bem dentro daquilo que foi trabalhado, né? Nós tínhamos uma área de setor, nós tínhamos a possibilidade de aplicar a lei dos senos e a lei dos cossenos, até com uma certa opção ali, apenas uma pequena imprecisão de enunciado. Quando ele pede o setor, ele se refere ao setor onde um ângulo é 120, mas claro, se tem um ângulo de 120 definindo um setor, existe automaticamente um outro setor com um ângulo de 240, que fecharia o 360. Mas como ele usou o singular, o setor, indicou o setor alfa de 120, portanto, nós acreditamos que quem calculou a área desse setor de 120 vai ter, naturalmente, não poderia ser diferente, a nota integral. Apenas uma pequena imprecisão do enunciado que acreditamos não chegou a comprometer. E o item B, a lei do seno, a lei dos cossenos, que foi bem trabalhada em várias frentes, inclusive, né? O Domingos falou, eu falei, eu tenho certeza que na matemática B também foi trabalhada. Eu acredito que a possibilidade de você ter convertido esse score foi muito grande. Claro, a registrar a ausência da geometria dos sólidos, que há muito tempo não ficava de fora. Não falhava. Mas nós temos que entender que são 7 questões, apenas. Aí, com 7 questões, até levando em conta isso, o programa foi dentro do possível, né, até bem alcançado. Foi. 6 é o que, Edilson? A 6 é de polinômios e sistemas lineares, uma questão que deu um pouco mais trabalho, né, Domingos? Trabalhosa a questão. Trabalhosa o sistema Talvez linear, a mais trabalhosa da prova. Eu creio que sim, o sistema linear 4x4 ali, e o aluno tinha que resolver no braço mesmo, né? Fosse por método que fosse por escalonamento, fosse por substituição, adição, não tinha o que fazer, tinha que montar ali o polinômio, montar o sistema e resolver. Quer dizer, era uma questão trabalhosa mesmo. Com certeza, ali deu trabalho. Acredito que o pessoal deve ter deixado até um pouco para frente para resolver essa questão. Uma das mais trabalhosas, provavelmente. A 7 era de analítica, e a 7 é uma questão bem criativa. É uma questão que envolvia no item A o cálculo do que a gente chama de mediatriz de um segmento. Então, o aluno tinha que achar o ponto médio do segmento entre A e B e aí passar uma reta perpendicular por ali. Esse era o item A. E o item B era só para representar graficamente, ele se pedia ali a distância entre PA era maior ou igual a 2 e a distância PB menor ou igual a 3. Na verdade, você ia construir 2 circunferências, uma de raio 2 e outra de raio 3, e ele queria a área que ficava interna, a circunferência maior, e externa menor. Mas era só para representar isso. O que chama atenção, eu até falei para o Adilson isso, que o quadriculado que eles deram ali não estava bem quadriculado, na verdade, né? Estava mais para um retângulo ali, um retangulado. Então, não sei se na hora de montar essa circunferência não deu uma distorcida ali, mas isso é um problema que não é dos alunos, né? Naturalmente. A 8. Não tem. Não tem. Você vê que a gente está acostumado com 10 questões. Só vou fazer um comentário assim, sobre por exemplo, a distribuição. Apesar do número de questões ser 7, e apesar da gente lamentar a ausência de alguns assuntos, como geometria espacial, análise combinatória, probabilidade, que teriam que acontecer, não acontecer, né? Trigonometria caiu um pouquinho, talvez, em números complexos. E uma prova que tem... O cara que faz essa prova, o aluno que faz essa prova, ele sai legal porque ele sabe que tem acertos parciais. O fato de ter acertos parciais permite, o cara que escreve um pouquinho, a soma desses acertos parciais dá uma boa nota no final. Acredito que essa prova, se a gente comparar com a do ano passado, ela foi mais fácil, ela foi menos trabalhosa, né? Geral. Eu acho que de um modo geral foi isso. A exceção só da questão, talvez, de sistemas que dava mais trabalho mesmo. Acho que era isso, né, moçada? O Vinícius está falando que na folha definitiva, pelo menos o quadriculado estava correto. Então, menos 9, Vinícius. Que bom, que bom. Obrigado pela informação aí. Às vezes foi a impressão apenas, né? A nossa impressão. A nossa impressão. É melhor. Vem aí a... Química. Química. Boa sorte, pessoal. Sucesso a todos. Um abraço. Tchau, gente. Um abraço. Deixa eu tirar uma fotinha nossa aqui. Vamos tirar uma foto porque Olha aqui. aqui 2 lados. Vamos lá, Vandi. Vai lá, Giba. Vai lá. Fazer uma força.
Vamos embora, foi? Tadeu, foi ficar com o Cláudio. Com licença, vou passar. De novo? Vamos começar a ajeitar. Não, Mafra, peraí. É o Matheus que começa. Fala o seu, você tá cansado, hein? Já tá ao vivo já aqui na mesa, tá? Tá valendo aí, pessoal. É mesmo? Já É, posso já começar vai, aqui, a gente então? tem um delay aqui, tá bom? Primeiro uma coisa geral, uma questão não, por favor. Pode ser. Pode, começa a falar, a gente troca aqui automático. Beleza, moçada? Bom, então é o seguinte, aqui está a equipe do Química, né, para a gente tentar dar um comentário geral sobre essa prova da segunda fase da Federal. Comentário inicial, né? A gente achou a prova boa, no sentido de questões interessantes, poucos cálculos, só uma questão que tinha um cálculo um pouco mais chato, as outras eram muito mais conceituais, o que é legal, né? Claro, falhas em termos de abrangência, como sempre, né? Falhas assim localizadas, uma coisa que a gente sempre comenta, que seria muito legal que o Federal colocasse, o valor de cada questão. Porque tem questão que vale 5 pontos e questão que vale 6. Eles deveriam dizer claramente, uma questão de transparência, saber o valor, tá? Isso como ideias gerais. Agora, claro que você estudou bastante, com certeza foi bem, e também, talvez não seja bom ouvir, mas é verdade, com certeza a diferença dos classificados ou não será nos detalhes, né? Porque, claro, quem foi com uma segunda fase, com nota de corte tão alta na maioria dos cursos, é tudo gente boa. Então, o detalhezinho, aquele detalhe a mais que um colocou ou não colocou, certamente fará diferença. Mas você, com certeza, será dentro daqueles aprovados, beleza? Agora nós vamos comentar um pouquinho, assim, bem rapidamente, cada questão, e a questão 1 é com o Matheus. Bom, rapaziada, como o Tadeu falou, certamente vocês foram bem. O que nós fizemos aqui de preparação para a segunda fase foi muito mais do que você precisava para gabaritar essa prova. O que faz o dia 14 de dezembro, que é o dia do recurso, ser mais importante ainda. Porque esses pequenos detalhes que podem estar aí, decidir a sua aprovação, nós, a equipe de Química, a equipe de Biologia, todos os professores vão estar aqui à sua disposição para você trazer o espelho dessa prova, para a gente entrar aí, te ajudar a entrar com recurso para corrigir aí qualquer imperfeição na correção feita na sua prova, beleza? Bom, mas a primeira questão de equilíbrio, que falamos tantas vezes, né? Quantas vezes você ouviu eu falar? Favorecido pelo aquecimento, o processo endotérmico. Favorecido pelo resfriamento, o processo exotérmico. Era o que precisava aqui para resolver o item A. E no item B, uma questão clássica aí de deslocamento de equilíbrio também, os itens A e B de deslocamento. Que você gosta muito, né? O Pois Henri é. Le Chatelier. Pois é, só faltou homenagear o Le Chatelier aqui no enunciado. É isso. Então a questão 1, uma questão tranquila que certamente vocês... Aliás, o enunciado, o esquema que eles colocam aí na primeira questão, né, é um esquema que... Nossa, eu acho que essa questão está muito difícil, na verdade. Uma questão simples para vocês que estudaram isso incansavelmente. Agora a questão número 2, o professor Tadeu vai resolver. Vai lá, Tadeu. Quer comentar? Opa! Escrever vai Corinthians aqui, mas você não já deixou. Então é o seguinte, questão 2 era aquela questão da mistura da amálgama, né, mercúrio com ouro, que dizia que tradicionalmente é feito por evaporação, e eles pediam de uma maneira melhor, mais ecológica, né, mais ambientalista, para não dar esse problema. O item A era, na nossa opinião, foi o único item da prova que tinha um cálculo um pouquinho mais chato, que era uma regra de 3, né? Mas nada do outro mundo, né? Nada quem sabe fazer uma tabuadazinha, a gente sempre insiste em saber fazer conta, né? Não é nada impossível. Uma imperfeição que no próprio enunciado eles diziam, forneça o resultado com uma casa decimal com equiparência, um algarismo significativo. São coisas diferentes, né? Nem sempre a mesma coisa, mas não vamos entrar nesse detalhe agora. Temos certeza que eles vão considerar qualquer resultado que seja correto, obviamente, né? Então, letra A era um cálculo secométrico para saber a massa necessária para produzir 1 quilograma lá de ouro. E no item B, aqui nosso tradicional processo de separação, como ele deu que o ponto de ebulição do mercúrio era 357 e do ouro era 2.000 e tantos graus Celsius, ou seja, uma baita diferença. Portanto, o mercúrio muito mais volátil. O que você faz para aproveitar o mais volátil? Não basta uma simples vaporização, uma evaporação. Teria que ser uma destilação.
Lembra que a destilação aproveita também o mais volátil, né? Como é que é o caso. Então, a destilação, ele perguntava onde que fica o mercúrio. Claro, se ele é mais volátil, ele vai ficar no destilado, não daquele lado, desse lado. Então, vai, como o mercúrio é muito... Sem dúvida. Como o mercúrio é muito mais volátil, ele vai ficar no destilado, porque ele perguntar. Então, tranquilo, exceto essa imperfeição do enunciado, não tua culpa, deu gabarismo significativo, uma casa decimal, mais uma regrinha de 3 de cálculo ciclométrico e um processo de separação. Suzy. Beleza. A questão 3, que agora também que vamos voltar no nosso revezamento, é o chá. Andando. Comigo mesmo. Bem, né, pessoal, reforçando aí as palavras do Matheus ditas há pouco, aí, o que nós fizemos ali de trabalho com vocês para essa segunda fase, certamente superou muito aí aquilo que foi exigido ou pedido na prova, né? Como a gente comentou em sala de aula que aconteceria, né? Nós dissemos em sala para vocês isso. Nós estamos fazendo aqui para sobrar, chegar na prova lá e realmente sobrar, né? Duas questões envolvendo reações orgânicas, a número 3 que eu vou comentar agora, a outra daqui a pouco mais. A número 3, muito tranquila, né? Uma questão envolvendo uma reação clássica, reação de oxidação de um álcool, o etanol, para formar o ácido acético, né? A letra A pedia apenas isso, qual é o tipo de reação envolvida no processo, reação de oxidação. A letra B cobrava a estrutura química em grafia de bastão do ácido acético. Nós fizemos isso inúmeras vezes, olharam no material de vocês, nem preciso olhar, né? Nem precisava, né? Fizemos isso inúmeras vezes, treinamos muito a grafia em bastão, estava ali cobrado na letra B, e a letra C pedia apenas a substância orgânica empregada como reagente dessa reação para a produção do ácido acético, reagente orgânico era o etanol. Tá? Então, uma questão bem tranquila, muito mais fácil do que aquilo que nós praticamos em sala de aula, ok? Vamos para frente, questão número 4 com Giba. Gibão, manda lá, Gibão. Questão 4, né, Matheus? A gente estava conversando também, uma questão clássica, né, que a Federal, acho que é apaixonada por essa parte da eletroquímica, falando da pilha. E clássico também é você colocar os potenciais de redução, porque ele dava 5 semicelas e dava os potenciais de redução. Aí eles pediam em qual dos casos tem maior diferença de potencial, que eles chamam só de potencial da pilha, que na verdade é a diferença de potencial. Então, uma questão clássica e bem tranquila. Eu tenho certeza que vocês cansaram até de tanto olhar para isso aí, vocês já vão lembrar das aulas e com certeza fizeram questões bem parecidas. Ora, se você põe em ordem crescente os potenciais de redução, qual que vai ter a maior DDP? O potencial maior menos o menor. Como é que você calcula essa DDP, que é a diferença de potencial, o potencial da pilha? A pilha é uma reação espontânea de oxirredução. O potencial é sempre o potencial de redução de quem recebe os elétrons menos quem perde. Mas na pilha, quem recebe os elétrons tem o potencial de redução maior. Então é só pegar o potencial maior e subtrair o menor. E ele pedia para fazer o cálculo. Então era só pegar o maior menos o menor, você fazia o cálculo numérico ali e mataria o item A. O item B, ele pedia para representar, eu estou até pegando aqui, ó, a semi-reação. Na verdade, a Federal pisou um pouco na bola, porque o certo seria, ela falou a reação, é a semi-reação, porque quando aparecem os elétrons é uma semi-reação. Elétrons antes da seta é redução, elétrons depois da seta é uma oxidação. Se ele pediu a semi-reação no ânodo da pilha, ânodo é onde ocorre oxidação, nós insistimos isso o ano inteiro, ânodo, oxidação, cátodo, redução. Então, se é uma oxidação, ora, se você tem, ele pediu em relação ao item A, quem tem o potencial maior, quem tem o potencial menor. O menor era do magnésio, então o magnésio vai oxidar. Então o magnésio oxidava, e quem ia reduzir lá era no permanganato, dando manganês 2+. Então uma questão tranquila, porque no item C, Matheus, ele pede a reação do cátodo. Então também tranquilo, a reação do cátodo, você pega o permanganato, reage com H+, pega a equação de redução, quem tem o potencial de redução maior reduz, quem tem o potencial menor oxida. E aí, aquela questão clássica, né, Nadine, que você também insiste muito em orgânica na parte de oxirredução. O que acontece? Como é que eu vou fazer a reação global? A reação global, ela é calculada da seguinte maneira. O número de elétrons perdidos na oxidação deve ser igual ao número de elétrons recebidos ou ganhos na redução. Ora, para igualar os elétrons, você tinha que multiplicar a semi-reação, a do magnésio, por 5, a do permanganato, a do magnésio, você multiplicaria a primeira por 5, a outra por 2 e somava. Aí você igualava os elétrons, 10 elétrons, e chegava na reação global.
Então, uma questão clássica e bem tranquila. Eu tenho certeza que vocês ficaram muito felizes com essas questões, porque nós vimos coisas bem mais puxadas do que o que foi pedido nessa prova. Agora quem é, Matheus? Agora a questão 5 comigo. Agora é o Cláudio. Vai lá, Cláudio. Vamos lá, pessoal, tranquilo? Bom, questão 5, uma questão de cálculo de inox, algo que não vocês treinaram bastante o ano todo. A parte ali determinando os sulfetos de arsênio, onde você tinha que lembrar que a parte do sulfeto vai assumir inox igual a -2. A ideia era a determinação do inox médio, só tinha que tomar cuidado na terceira representação que ele tem lá dos arsenatos, onde você tem o H2, a S, O3 e a carga -1 lá. Então você vai ter que tomar cuidado que agora você já está fazendo o balanceamento ali com o NOx, ali representando com o ânion ali que é de carga -1. Para elas você vai ter ali o arsênio valendo desde +3, +2, ali a representação entre esses, o pimento ali que você tem, o AS2, parece pimenta, a S2, S3, onde você tem o arsênio valendo +3, o S4, onde tem o arsênio valendo o NOx médio dele como +2, e depois de novo como +3 no arsenato, lá que você tem o H2, a S, o A3 menos lá. Depois ele pede no item D um balanceamento de uma equação a qual você tem que completar. Então você devia só tomar o cuidado de lembrar que na hora que você vai balancear uma equação, no caso dessa uma equação de oxirredução contendo cargas ali que você tem, você deve balancear elementos, as cargas e o total de elétrons perdidos e ganhos. Então lembrando que nesse caso você podia usar a água e os íons H+, então a água ia ficar do lado dos reagentes e os íons H+, do lado dos produtos, para que você pudesse zerar as cargas dos dois lados. E aí o resto, o balanceamento convencional por oxirredução ali, sem maiores dificuldades, tinham questões muito mais difíceis do que essa, lá na apostila de vocês, lá de segunda fase. Lá, tá? Ô, Cláudio, e eles cansaram de ver, né, que a equação iônica, a soma das cargas do lado dos reagentes deve ser igual aos produtos. Exatamente. Então eu tenho certeza que eles estão bem confiantes. Ah, sem sombra de dúvida. Quanto a isso, não... baseado no fato que vocês teriam... baseado no fato que vocês teriam uma quantidade bem grande de exercício para balancear, isso daí foi muito tranquilo. Já a questão do número 6... Desculpe, é que tem uma pergunta para o chato. Tem uma pergunta para o Nadinho. Alguns perguntando aí, ó. Então, alguns alunos, a gente está observando ali que alguns alunos estão perguntando lá na questão de número 3, se o reagente orgânico ali não poderia ser o etanol. Sem dúvida poderia ser o etanol. Nós entendemos que o reagente de partida, já que ele está utilizando ali como referência o vinho, é o etanol. Então nós vamos fazer a nossa resolução aqui com o etanol. Mas está aí um ponto que vale a pena observar depois na correção, se eles vão considerar realmente o etanol e o etanol como resposta, que eles deveriam considerar sem dúvida. Né? Então, total ou parcial, né, oxidação. Nós vamos aguardar isso aí. Eu acredito que quem colocou etanol vai ter a questão corrigida integralmente, quem colocou etanol, idem, porque as duas respostas cabem mesmo, tá? Se não for assim, aí já tem um motivo para a gente conversar com o pessoal de perto. Temos então agora para o próximo. Questão do número 6, uma questão clássica de identificação de família, período e propriedades periódicas. Algo que foi exaustivamente trabalhado aí durante o ano, tanto para a primeira quanto para a segunda fase. Uma questão até muito simples. Requisitava do aluno fazer uma distribuição eletrônica, identificar a última camada preenchida lá que você tem, posteriormente identificar lá período e o grupo ou família lá que você tem, e depois colocar em ordem crescente de raio e eletronegatividade. Nenhuma dificuldade quanto a isso, ainda mais com os números atômicos 9, 16 e 19. A única ressalva que nós temos para essa questão é o fato de terem colocado o número atômico na parte superior de representação do elemento, sendo que o ideal é que viesse subscrito ali na parte inferior ali no canto esquerdo. Mas não era nada que pudesse impossibilitar que o aluno resolvesse a questão. Mais um puxãozinho de orelha lá, o pessoal que acabou organizando aí a diagramação aí da prova e colocou o número atômico onde deveria ir o suposto número de massa aí. Mas uma questão muito tranquila, volto a ressaltar, números atômicos relativamente pequenos, nada que houvesse aí maior dificuldade. A única coisa que seria interessante você colocar nas famílias e nos períodos, você ter uma ideia da hora de determinar raio e eletronegatividade, suas propriedades periódicas. Ao meu ver, duas questões extremamente simples e tenho certeza que vocês não tiveram dificuldade nenhuma para fazer essas duas questões. Questão 7 agora. Nada. Só um comentário ali também, tem um aluno perguntando ali se era a última camada preenchida totalmente. É um vocabulário que eles usam, a última camada preenchida, não significa totalmente. Significa aquela que contém elétrons, é a camada de valência, ela não precisa estar completa. Né? Quando ele fala preenchida,
dá essa impressão, mas na verdade é a camada que contém elétrons, né? E daí a importância do português. A camada de valência. Tá bom? Tá respondido ali também para o... Só um comentário do seu quadro que não está lendo. O Marquinhos está dizendo que eles avisaram isso no início da prova, a diagramação correta. Eles avisaram. A gente não fez a prova. Então eu vou tirar isso. Já foi. Ok. 7. E a questão de número 7, envolvendo ali mais uma vez uma reação orgânica, um mecanismo nucleófilo com halogeneto de alquila, né? Vocês que acompanharam as nossas aulas, na última aula, inclusive, eu fiz ali uma substituição nucleofílica do tipo SN2, comparei com uma SN1, e o exemplo que eu fiz em sala era exatamente esse que estava ali, o exemplo genérico, né? Nós apenas utilizamos lá depois como exemplo de reação o íon hidróxido, e ali era o etóxido. A reação era rigorosamente, a modalidade era a mesma, né? Uma substituição nucleofílica ali mais simples até, porque ele nem pediu ali se era uma SN2 ou SN1, não pediu essa comparação, tá? Então, pedi apenas para fornecer o nome do halogeneto de alquila empregado nessa síntese, é o cloretano ou cloreto de etila, qualquer um dos nomes são aceitos oficialmente, né? Então sem problemas, tá? Pedia também a estrutura química do produto indicado, era só fazer a combinação do etóxido com o radical etila para obter um éter com 4 átomos de carbono, tá? Que já responderia também a letra C, afinal de contas ele queria saber qual a função orgânica do produto ali obtido. Então, a função orgânica, éter, ponto final. Resolvida a questão. Maravilha? Bem mais simples do que o que a gente fez lá, né, pessoal? Espero que vocês tenham tido sucesso aí, não só nessa questão, como na prova. Matheus, o que você achou aí? É que na nossa correção aqui, eu falei, olha, a primeira questão aqui está simples, aí pulou lá para o Tadeu, olha, essa questão aqui tinha um cálculo que estava simples, aí a outra estava simples. Essa prova estava fácil para você, que estudou muito e estava muito bem preparado. Mais uma vez, dia 14 de dezembro, fundamental que você venha com o espelho da sua prova, para a gente ver todas as imperfeições. Como uma pergunta que veio agora, a questão de oxidação, vão aceitar o etanol? Não vão aceitar o etanol? O estado físico. O estado físico da substância. Pois é. Então, dia 14, fundamental a sua presença aqui. Então, já marque aí na sua agenda. No primeiro minuto do dia 14, a sua prova vai estar à disposição. E a partir das 8 horas da manhã, nós estaremos de plantão aqui à sua espera. Isso para todas as disciplinas. Isso para todas as disciplinas. Para todas as disciplinas. Mas nós só vamos na química, né? Eu acho que E agora, para a gente encerrar, queria fazer um agradecimento a todos vocês, né, que estão até esse horário aqui escutando a gente. Passaram um dia pesado, um dia tenso, e até agora escutando aqui a resolução aqui de todos os nossos amigos aí. Parabéns a todos. E uma frase que nessa época do ano é clássica, né? Até o banho de lama. É isso, né? É isso aí, até o banho de lama. Rapaziada. Pessoal, muito obrigado então pela companhia e pelo carinho, tá bom? Pode ir, se o senhor quiser. Fala, Tadeu. Até a próxima, pessoal. Vou jogar vocês na lama lá. Falou, moçada. Grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Muito bem.